Você deve ter ficado estarrecido ontem com as declarações da Folha de São Paulo sobre o plano, a articulação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fora das regras do processo para perseguir bolsonaristas. Eu sei que você não ficou estarrecido nem assustado em saber que havia uma perseguição em relação aos bolsonaristas. Nada disso. Eu acredito que você ficou assustado porque a Folha de São Paulo denunciou e mostrou isso. Isso eu acredito que sim. Só que você precisa entender mais coisas sobre isso. Já tem pedido de impeachment, já tem desembargador falando em prisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, enfim, já tem gente falando em anulação de todos os processos do 8 de janeiro. Se o Brasil for um país que segue as leis, vai ter um reboliço gigantesco. Lembra do que eu falei, se o Brasil for um país que segue as leis. Mas o que você não sabe até agora é que antes mesmo da Folha de São Paulo anunciar, e só foi anunciada graças ao Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald, jornalista de esquerda, americano, constitucionalista, que vinha anunciando há muito tempo as abusividades que ele vinha percebendo por parte do judiciário brasileiro. Antes do Glenn Greenwald soltar, uma pessoa muito conhecida por você já tinha falado sobre o tema. Sabe quem que é, não? Eu falo. O Elon Musk. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso com você. O que o Elon Musk já sabia, o que o Elon Musk tem para informar, tá bom? Então não esquece de compartilhar, curtir, deixa seu like e se não for inscrito, se inscreve no canal. Se você busca informação de qualidade, alguém que fala realmente com base em dados, com base em fundamentos, trazendo a realidade para você, não para agradar uma bolha, mas para te falar aquilo que realmente é verdade, seja muito bem-vindo, você achou o canal certo. Mas bora falar um pouquinho sobre isso? O que o Elon Musk, ou vulgo Hélio Mosca, como diz o Lula, achou? Pois é. Olha só, o Daniel José que fez essa publicação, o Musk denuncia o judiciário, exige que o Twitter censure os seus usuários. O Elon Musk, ontem, antes do escândalo da Folha de São Paulo estourar, ele soltou a seguinte nota. Esta plataforma está sendo solicitada a censurar conteúdo no Brasil, onde as exigências de censura exigem que violemos a lei brasileira. Isto não está certo. No mesmo dia que veio à tona o uso fora do rito do TSE por Moraes contra bolsonaristas. Mera coincidência? Duvido muito, duvido muito. Como que essas mensagens de assessores diretos e de trocas de mensagem, inclusive com o próprio ministro, chegaram até o Glenn Greenwald? Como que essas informações vazaram? Como que tiveram acesso a isso? Olha, o Elon Musk, ele não é o tipo de cara que costuma entrar numa briga para perder, não. Eu te garanto que por essas denúncias que estão sendo feitas, o Elon Musk sabe muita coisa. Ou seja, quando está vindo com a farinha, ele já está com o bolo pronto. Pode ter certeza que ele sabe muita coisa. O Congresso norte-americano, através do Chris Smith, ele já instaurou um processo de investigação contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. Mas enfim, eu vou direto aos pontos aqui, porque senão esse editorial vai ficar muito longo. Vamos começar com o entendimento. O Fernando Holliday colocou aqui, o maior escândalo da história da Suprema Corte Brasileira, e a matéria que a Folha divulgou foi a seguinte: Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens. Olha só, começou assim. Então, foi meio que a Folha declarando uma espécie de guerra ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes, porque a Folha sabe que pode vir retaliação. Então, depois dessa matéria, a gente pensou, vai parar por aí. Não, a Folha veio trazendo sequências com outras matérias, inclusive vazando áudios dos assessores do ministro do Supremo Tribunal Federal. Logo depois da primeira matéria, a Folha lançou essa outra matéria. Mensagens secretas escancaram Moraes, investigador, acusador e julgador, o que é crime no direito brasileiro, o que é impedido
no direito brasileiro, o que é abuso de autoridade. A Folha revelou nesta quarta-feira que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes se valeu de mensagens privadas no aplicativo WhatsApp, presta atenção, para simular a produção de relatórios, que mais tarde seriam usados por ele mesmo para embasar ações contra expoentes do bolsonarismo golpista. Simulação é crime. A Folha está acusando um crime, de que os relatórios eram simulados por ele mesmo, ou seja, colocou o ministro do Supremo Alexandre de Moraes no olho do furacão. Foi o que relatou a Folha de São Paulo. E ela não parou por aí, não. A Folha de São Paulo, depois da primeira matéria, depois da segunda matéria, ela soltou uma sequência de áudios, né, onde mostra o conluio ali, a articulação para perseguir bolsonaristas. Lembrando que o bolsonarismo é um espectro político, né, odiado pelo Alexandre de Moraes. É melhor alterar mais uma vez. Aí satisfaz Sua Excelência, diz o auxiliar do Alexandre de Moraes em áudio. O ministro usou informalmente a assessoria do TSE para investigar bolsonaristas. E esse é o áudio. Preciso ver, eu acho que não, viu? É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de 142 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais 142. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. Quem mandou agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses 3. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, por isso eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Porque aí satisfaz Sua Excelência. Alterar mais uma vez, que aí satisfaz Sua Excelência. Ou seja, mostra claramente que havia um intuito de fazer um relatório viciado, não técnico, para atingir um objetivo. E isso é grave demais. 2 pontos. Tem um momento em que é enviado uma mensagem do Rodrigo Constantino, ex-Jovem Pan do Paulo Figueiredo, e que ele falava, olha aí se dá para aplicar uma multa e derrubar o perfil. Ou seja, não precisa falar qual é o crime, só fala quem é que o crime eu coloco. Era mais ou menos isso que dava para entender do discurso. Alguns estão olhando com muito otimismo para isso, como por exemplo, eu posso citar para vocês o Augusto Nunes. O Augusto Nunes disse o seguinte: nesse 13 de agosto, enfim, começou o desfile de provas de abusos, ilegalidades, perseguições e outras iniquidades praticadas por Alexandre de Moraes. Como avisou o J.R. Guzzo numa recente reportagem de capa da Oeste, o rei está nu, o medo acabou, a verdade venceu. Tá, vamos entender um pouquinho. O Augusto Nunes, ele falou aqui que, acabou, né? Ou seja, o medo acabou, que agora a verdade vai ser escancarada, que tudo vai ser resolvido. Será que é assim mesmo? A grande pergunta é: o ilegal, o irregular, foi demonstrado, mas quem vai julgar isso? Olha só o trecho da fala do Augusto Nunes. Hoje o Brasil começou a mudar. Milhões de brasileiros viveram com medo. Você tem medo nos últimos tempos. Acabou o medo, definitivamente, porque a causa do medo também começou a acabar. O ministro Alexandre de Moraes, a partir deste momento, não pode prender ninguém, não pode dar ordem nenhuma, porque ele tem que explicar, ele tem que encontrar alguma explicação, e não há,
para as acusações que, estas sim verdadeiras, pesam sobre ele. Ele é, neste momento, o réu. O réu. E ele tem de encontrar a explicação que não há, como veremos nos próximos dias. Então, eu quero agradecer aos que nos acompanharam todo esse tempo. Uma das nossas espectadoras, das nossas amigas, mencionou isso aí, né? O trabalho da OAS é o trabalho de vocês. Enfim, muito otimista o ponto de vista do Augusto Nunes, né? Entender que não, ele não pode mais tomar decisões. Você vai ver ele tomando decisões amanhã normalmente. Não é bem assim que funciona. Então, eu estou falando para você que me acompanha, que me assiste, muita calma nessa hora. Senão amanhã você pode achar que agora eu posso falar o que eu quero, posso fazer o que eu quero, e não é bem assim. Mas que a coisa deu repercussão? Deu. Que vai ser difícil de explicar? Vai. Que vai ter mais embasamento para partir para cima com um pedido de impeachment? Isso vai. Até o Jornal Nacional tratou do tema. Gabinete de Alexandre de Moraes, no STF, pediu relatórios ao TSE por meios não oficiais, diz o jornal. Ou seja, o assunto está dando repercussão, até na Globo. O Bruno Zambelli fez a seguinte publicação. Pede para sair, Moraes. A situação é tão grave que até o Bonner teve que dar a notícia aí. Deixa eu colocar para vocês. Uma reportagem da Folha de São Paulo afirma que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, no STF, pediu relatórios ao TSE por meios não oficiais. E que os documentos para uso no inquérito das fake news eram sobre a atuação de aliados de Jair Bolsonaro. O gabinete do ministro afirma que os procedimentos foram oficiais, regulares e documentados nos inquéritos e investigações, com a participação integral da Procuradoria-Geral da República. O Irã faz umas... Enfim, duas narrativas. A da Folha de São Paulo, dizendo que houve irregularidades, e a do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dizendo que foi tudo regular. Nada demais. Qual das duas você acha que vai prevalecer? O Gustavo Gaia fez a publicação aqui de uma matéria no Jornal da Band falando também sobre o caso. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo mostra que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes teria usado a justiça eleitoral fora do rito para investigar bolsonaristas alvos de inquéritos presididos pelo próprio Moraes no Supremo Tribunal Federal. Parlamentares cobraram explicações do Supremo Tribunal Federal após o jornal Folha de São Paulo publicar trocas de mensagens de assessores de Alexandre de Moraes. Segundo o jornal, o gabinete de Moraes no Supremo teria emitido ordens informais por WhatsApp para a produção de relatórios da Justiça Eleitoral que serviriam para embasar decisões do próprio ministro contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em inquéritos como o das fake news. A Folha afirma que teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados por auxiliares de Moraes. Enfim, vamos entender. Então, tiveram relatórios simulados, porque se não são oficiais, se não são seguindo o rito do devido processo legal, são relatórios fraudulentos e simulados, feitos com conhecimento e participação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Nenhum ministro, até o presente momento, se manifestou. Até o jornal Metrópolis resolveu tratar do tema. E aí, o que me chama a atenção, pasmem, nesse momento o Metrópolis chegou a argumentar sobre os alvos, né? O Constantino e o Figueiredo. Ex-Jovem Pan se manifesta após vazamento sobre Alexandre de Moraes. E aí ele cita o Rodrigo Constantino e cita o Paulo Figueiredo. Após reportagem da Folha de São Paulo, afirmar que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ordenou extraoficialmente a produção de relatório do Tribunal Federal Eleitoral para embasar suas próprias decisões contra bolsonaristas, o ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, cobrou o impeachment do magistrado.
O comunicador é investigado na corte por suposto envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro. Ele chegou a ter o pedido de prisão solicitado pela Polícia Federal no início do ano, mas Moraes determinou apenas restrições de contato com outros investigados. Tá, vamos entender até agora. Até o presente momento, o que nós temos são dados, investigações em curso, investigações essas que vão ser amplamente questionadas, né? Porque se comprovado a criação de relatórios fraudulentos, de forma alguma pode um ministro que tem o intuito persecutório permanecer no processo. O desembargador Sebastião Coelho, ele foi além. Se fosse o Ramagem, se fosse outro, né, que chegasse a descobrir que tem relatórios fraudulentos, já vinha ordem de prisão. Então, o desembargador fala em prisão do Alexandre de Moraes. Escuta só. Alexandre de Moraes perderá o cargo e será preso. O jornal Folha de São Paulo publicou hoje, dia 13 de agosto de 2024, uma reportagem absolutamente escandalosa, onde juízes auxiliares do gabinete do ministro no Supremo Tribunal Federal orientam um perito criminal a mudar um laudo a mando do ministro, segundo a reportagem, para incriminar pessoas identificadas como bolsonaristas, mais especificamente 2 jornalistas. Esse método foi o mesmo utilizado por Moraes para 8 de janeiro. Vocês lembram que eu já denunciei aqui em vídeo que ele confessou ter conversado com o presidente da República e orientado a que o advogado-geral da União entrasse com o pedido que ele deveria analisar. E ele próprio conversou com o advogado-geral da União. Pois bem, hoje começa o fim de Alexandre de Moraes. O jornal diz que essa é apenas a primeira reportagem de tudo que será apresentado. Todas as vítimas de Moraes do 8 de janeiro e também aquelas demais pessoas que não são do 8 de janeiro, mas que estão perseguidas, vão ter a sua justiça finalmente começando a ser feita. Eu venho denunciando que esse cidadão precisa ser responsabilizado desde 20 de novembro de 2022. Finalmente, eu creio que a prova está posta. Tem áudios, não tem como negar. Os juízes continuam auxiliando ainda hoje a ele no gabinete do Supremo Tribunal Federal. O Senado Federal tem que sair da sua letargia. Rodrigo Pacheco tem que tomar providência abrindo inquérito de impeachment, um procedimento de impeachment imediatamente, sob pena de ser retirado desse cargo. Enfim, o que eu passo a perceber? 2 pontos a gente extrai da fala aqui do Sebastião Coelho, desembargador, conhecedor de leis, conhecedor da justiça. Otimismo. Assim como Augusto Nunes, ele vê esse áudio exposto com otimismo e como um embasamento forte para um possível impeachment do Alexandre de Moraes. É o primeiro ponto. Segundo ponto, que a Folha de São Paulo comprou a briga e disse que essa é só a primeira de várias reportagens que ela vai expor o ministro Alexandre de Moraes. Se vai ter censura ou não, aí já não dá para garantir. Não podemos falar nada. Mas a grande realidade é que eu vejo com mais ceticismo. Eu vejo que os mesmos que julgarão são os mesmos que são os acusados. Então, eu, para ser sincero, não sou tão otimista quanto está sendo o Sebastião Coelho, quanto está sendo o Augusto Nunes. A oposição já anunciou, reagiu à vaza-toga, né, como passou a ser conhecido agora, com um anúncio de pedido de impeachment. O anúncio feito até agora não é só de impeachment, é de impeachment e de CPI sobre o Supremo Tribunal Federal. O senador Rogério Marinho também falou. Líder da oposição pede abertura de impeachment contra o Alexandre
de Moraes. A pressão pelo impeachment agora vai ser gigantesca. O Eduardo Girão, ele fez uma publicação que compensa a gente observar com o Paulo Figueiredo, que foi o alvo, né, um dos alvos dessa investigação. Olha só o que ele diz aqui, e vale a pena uma análise, porque ele coloca em primeira mão aqui o que vai acontecer. Quero lhe dar uma notícia em primeiríssima mão. Acabei de sair agora aqui do plenário do Senado Federal, que fica a 60 metros daqui, do gabinete, e fiz um pronunciamento oficial, após conversar com vários senadores, vários deputados federais. Nós vamos fazer uma grande campanha para o maior pedido de impeachment de ministro do Supremo, acredito que da história, um pedido de impeachment coletivo. Já faz mais de um ano que não se tem pedido de impeachment aqui, e a sociedade brasileira merece, diante de tantos abusos, cada vez mais assustadores, cada vez mais surreais que a gente tem de violação de direitos humanos, e nós vamos fazer amanhã uma coletiva às 16 horas, vários senadores já assinaram, deputados federais, mas nós só vamos entregar, protocolar na mesa do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, após o dia 7 de setembro. O limite para se coletar as assinaturas, vão poder ter adesão de mais senadores, de mais deputados, vai ser o dia 7 de setembro, que é um sábado. Quando for no dia 9, nós estaremos protocolando na presidência do Senado Federal. Para você ter uma ideia, esse pedido de impeachment vai desde violação de direitos constitucionais e humanos, violações ao devido processo legal, o sistema acusatório, abusos de poder, prevaricação na situação que desencadeou a morte de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, após pedido da PGR, né, para que ele respondesse em liberdade, com problema de comorbidade que ele tinha, desrespeito ao Código de Processo Penal com a utilização da prisão preventiva como meio de constrangimento para a obtenção de delações premiadas, né? Desconsiderar pareceres do PGR no sentido da concessão de liberdade de aprisionados do dia 8 e 9 de janeiro, violações das prerrogativas dos advogados, não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para pessoas com saúde, problemas de saúde grave, dilatação das prisões preventivas sem apresentação da denúncia pelo Ministério Público Federal. Enfim, a gente consegue perceber aqui que serão várias acusações em relação ao ministro Supremo, Alexandre de Moraes. A grande questão esse é o pedido de impeachment. Eu já disse para vocês várias vezes, o pedido de impeachment é um pedido político. É somente a pressão que pode fazer com que o processo ande. Não é um processo jurídico, é um processo político. Tem um embasamento legal, mas são decisões de políticos. Pessoas que nem juristas ou advogados são, que vão decidir ali. São senadores que vão julgar. A grande questão que a gente coloca agora na exposição os senadores vão atuar? Vão pressionar? Vão obstruir a pauta? Pois é. Alguns já se manifestaram, como por exemplo, corajoso, Cleitinho Azevedo. Olha só o que ele falou. Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonarista no Supremo. Então, assim, está parecendo que o Moraes, ele é investigador, ele é acusador e juiz ao mesmo tempo. E eu quero mostrar esse áudio para vocês aqui, para toda a população brasileira, porque essa casa aqui não pode prevaricar. No mínimo que a gente tem que fazer aqui é apurar tudo que está acontecendo. É uma CPI da Vaza Toga. Eu já até pedi, o Girão tá colhendo assinaturas aqui. Eu já assino já agora o impeachment do Moraes. E não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu entrei aqui limpo e vou sair daqui limpo. Eu não tenho medo nenhum. E a nossa função aqui não é prevaricar, pelo contrário, é fiscalizar. Então eu queria mostrar para vocês aqui esse áudio, que no mínimo tem que ser apurado. Eu espero que todos os senadores aqui, infelizmente aqui agora tem 4 senadores, que a gente possa fazer a nossa atribuição de fiscalizar e de apurar e de convocar todos que estão aqui, quero mostrar para vocês aqui, Pois bem, ele vai colocar o mesmo áudio aqui, não vou perder o tempo mais, mas é o mesmo áudio que está na Folha de São Paulo, que vocês ouviram. E aí, o que a gente vê agora é uma pressão, a gente vê jornais que outrora não se manifestavam se manifestando. E aí,
O que a gente começa a perceber agora é que vai ter pressão. Vamos ver para que lado essa pressão vai pender agora. O meu entendimento é muita pressão em cima do Pacheco, vai ter que obstruir pauta, vai ter que travar o Pacheco e a oposição vai ter que ameaçar não votar no candidato do Pacheco. É a única forma. E também denúncias em tribunais internacionais. É a única forma. Porque ao que depender da justiça brasileira para julgar, pizza vai acabar em pizza, é o resultado final de tudo isso. Respondendo para vocês, não sou tão otimista quanto o Nunes e quanto o Sebastião Coelho. Acho que vai acabar em pizza. E você? Seja honesto. O que você acha que vai acontecer dessa situação? Coloca no comentário que eu quero saber, tá bom? Abraço, fica com Deus. Meio-dia eu trago mais informações sobre esse caso para vocês.